Pronto. Bom, de manhã, então, a gente falou das alterações que comprometem, né, o sistema, o parênquima hepático, seja de modo difuso ou de modo focal, e agora nós vamos falar das doenças que comprometem a vesícula biliar e o trato biliar, tá? Os ductos intrahepáticos e extrahepáticos também. As indicações que a gente tem para fazer uma avaliação pensando em doença de vesícula biliar ou do trato biliar, são casos em que a gente tem a suspeita de obstrução extrahepática, né, que são aqueles pacientes que estão ictéricos, seja essa obstrução por cálculo ou neoplasia ali que esteja causando aquela obstrução mecânica, e para avaliar se tem algum grau de espessamento da parede, né? Principalmente em pacientes que vão apresentar o quê? Icterícia, e falando em exames bioquímicos, aqueles pacientes que vão apresentar aumento da fosfatase alcalina, principalmente, né? Pensando em ducto biliar comum, como eu falei para vocês, ele não é bem visualizado em cães, né, o ducto biliar comum colédoco, e nos gatos ele já é melhor visualizado, só que no gato ele não pode ultrapassar 4 milímetros ou 0,4 centímetros. Em cães, o normal é a gente não ver o ducto biliar comum ou colédoco, mas quando a gente vê, ele não pode ter mais do que 3 milímetros de diâmetro, tá bom? Primeiro, o que a gente vai ver em casos de obstrução de trato biliar? Primeiro, a gente vai ver uma dilatação do colo da vesícula biliar e ducto biliar comum. E depois que a gente passa a ver a dilatação dos ductos intrahepáticos. Então, primeiro dilata ducto biliar comum e mais ou menos 48 horas após a gente começa já a ver alterações que indicam dilatação de ducto intrahepático, né? Quando tem obstrução da via, certo? A localização do ducto biliar comum ventral, né, depende do nosso ponto de vista. Quando a gente está avaliando o cachorro, tá de barriga para cima, a gente vai ver primeiro o ducto biliar comum e a veia porta. Se a gente está pensando no cachorro em estação, o certo é a gente falar que ela está ventral a veia porta, certo? Mas se a gente pensar do jeito que a gente está vendo na imagem ultrassonográfica, ela vai aparecer dorsal a veia porta, né? Acima a ela, mas anatomicamente ela é ventral a veia porta. É igual a gente fala também que a bexiga é ventral ao útero, né? O útero vem depois. Mas na imagem aparece dorsal porque a gente vê ao contrário, né? Aquilo que está em cima na tela é o que está encostando no transdutor e o que está mais distante é o que está embaixo lá na tela, tá bom? E como que a gente vai ver que tem dilatação de trato biliar? A gente começa a enxergar estruturas císticas no parênquima hepático, parecendo o que eles falam em inglês de gunshots, né, tiros de armas. Então, quando a gente começa a ver essas estruturas císticas aqui no parênquima hepático, e que a gente liga o Doppler, e o Doppler não cora essas estruturas, nós vamos, então, suspeitar de dilatação de ducto hepático. Aqui também tem, agora, um corte longitudinal, mostrando que o Doppler não corou essa estrutura aqui, que é um ducto hepático, e já aqui, aonde é vaso, o Doppler corou, tá? Então, quando a gente começa a ver várias estruturas císticas espalhadas pelo parênquima, nós passamos a pensar que tem dilatação de ducto intrahepático e pode haver, então, uma obstrução dessa via. A obstrução da via biliar, ela, em sua maioria, ela é extrahepática, né? Quais são as causas que vão provocar, né, essa obstrução da via biliar? Principalmente pancreatite e duodenite. Por quê? O pâncreas,
o ducto pancreático, ele vai desembocar junto com o ducto biliar comum na papila duodenal, certo? Se a gente tem uma pancreatite, uma inflamação, essa inflamação pode comprometer a região da papila duodenal devido à pancreatite e uma consequência de uma duodenite, que geralmente essas doenças caminham juntas. E essa inflamação ali no local da papila duodenal pode causar, então, uma obstrução mecânica, né? Interromper o fluxo do conteúdo da vesícula biliar, causando, então, dilatação da vesícula biliar e do ducto biliar comum a princípio, e depois a gente começa a visualizar a dilatação dos ductos intrahepáticos. Colecistites, né, que é a inflamação da vesícula biliar, também pode evoluir para a obstrução das vias biliares extrahepáticas, né, porque geralmente a colecistite começa a causar também inflamação do ducto biliar comum, e essa inflamação pode vir a causar uma obstrução das vias biliares. As colelitíase, né, os cálculos biliares, apesar de pouco frequentes em cães, e mais pouco frequente ainda em gatos, quando existem, eles podem provocar, quando eles descem para o ducto biliar comum, eles podem provocar, então, obstrução da via biliar. Apesar de pouco comum, a gente faz diagnóstico, né, de cálculos biliares, e esse diagnóstico é mais comumente feito em pacientes idosos, principalmente poodles e pinschers, tá? São as raças mais acometidas por cálculos biliares, mas são pacientes geralmente muito idosos quando eles apresentam esses cálculos. É muito pouco frequente, diferente do ser humano. Até mesmo eles estavam pesquisando, né, a composição da lama biliar no cão, ela é um pouco diferente da lama biliar no homem, né? Ainda não se tem muita informação sobre a composição de lama biliar em cães, ainda é um processo em estudo, mas, por exemplo, eles não têm tantos cristais biliares, assim, como um humano, que predispõe à formação, então, dos cálculos. Mas cálculo, ele pode ter origem de cristal de sais biliares, pode ter origem de colesterol, mas eles não são tão formados quanto no humano, que é bastante frequente. Processos neoplásicos também, por exemplo, uma neoplasia pancreática, ou mesmo uma neoplasia ali do ducto biliar comum, também pode causar obstrução mecânica, né, e causar obstrução extrahepática do conteúdo biliar. E como que a gente vai ver essa dilatação do ducto biliar comum? Geralmente a gente vai ver uma estrutura tubular, que pode estar aqui próxima ao duodeno, né, que é próxima à papila duodenal, aqui nessa região. E o que mais que a gente chama atenção aqui nessa imagem? Nós temos aumento, além do ducto dilatado, claro, né? Aumento da ecogenicidade da gordura, que é aquela esteatite focal que eu falei para vocês. Isso indica que tem, então, uma peritonite focal aqui nessa região, tem um processo inflamatório ocorrendo. Pode ter, então, uma colangiohepatite associada a essa inflamação, né, do ducto biliar comum. Agora, vendo esse aqui em corte transversal, em corte longitudinal, quando a gente faz o corte longitudinal, o que a gente vê? A gente vê deposição de conteúdo aqui no final do ducto biliar comum, na região, na altura da papila duodenal. Esse conteúdo pode ser purulento, pode ser de sedimento, né, da vesícula biliar, e esse conteúdo depositou aqui na região da papila, provocando, então, obstrução do ducto. Por isso que é importante que quando a gente quando a gente se depara com essa dilatação de ducto, que a gente faça todos os cortes seguindo o ducto para ver se tem alguma obstrução. Nesse caso, desse exemplo aqui, a gente tem uma obstrução, então,
intraluminal do ducto, né? Mas pode ocorrer também obstrução do ducto extraluminal, né? Por exemplo, se tiver uma neoformação aqui nessa região, pode obstruir de forma mecânica o ducto, também provocar obstrução, certo? Outros achados, né, associados, a gente vai ver, né, além da dilatação do ducto, uma vesícula biliar muito repleta, muito distendida. Aqui a gente não tem as 3 medidas, né, que aqui a gente tem a medida da vesícula biliar em corte longitudinal. Para fazer o cálculo do volume, a gente teria que ter aquela imagem da vesícula biliar em corte transversal, para então pegar as 3 medidas e fazer o cálculo do volume. Mas, com certeza, essa vesícula biliar aqui, ela está com um volume maior do que é esperado para a espécie, né? Que no caso do cão é até 1 ml por quilo, e no caso do gato, 2,4 ml por gato, certo? Maior que isso, a gente já suspeita que o esvaziamento da vesícula biliar está comprometido, tá? Então, distensão da vesícula biliar severa aqui nessa imagem. Também presença, né, de debris aqui, de sedimento, lama biliar, que a gente pode classificar ela como discreta para moderada, né, aqui dentro dessa vesícula biliar. Aqui nessa outra imagem, a gente vê o ducto biliar, e aqui a região de papila duodenal, o ducto biliar também está sendo visualizado aqui, só que a gente vê que aqui está mais espesso do que aqui, e tem muita reação inflamatória focal. Por exemplo, eu não me lembro exatamente qual que era este exemplo aqui, tem que pegar a legenda do livro. Mas, por exemplo, uma peritonite focal causada por uma pancreatite vai causar o quê? Vai causar essa esteatite dessa gordura, e essa gordura reativa pode provocar a inflamação dela, provocar uma obstrução mecânica aqui na região do ducto biliar, provocando, então, esse quadro de estase biliar, né, de obstrução. Então, aqui um vídeo mostrando agora os achados. Ó, esse aqui é um labrador de 6 anos com mucocele biliar, que a gente vai falar dela agorinha. E tem os sinais que eles chamam de too many tubes, que é isso? São tubos, muitos tubos, né, que a gente não deveria estar visualizando essa quantidade de tubos no parênquima, né? São aquelas lesões de gunshots lá que eu falei para vocês, né, que parecendo que o fígado levou um bando de tiro e ficou todo esburacado, né? E esse sinal de muitos tubos, né, levanta a suspeita de obstrução biliar. Então, a gente vê esses muitos tubos no parênquima, certo? Que não é o usual da gente ver. Aí, o que a gente pode utilizar é o Doppler, né? À medida que ele ativa o Doppler, a gente vê o quê? Que o Doppler vai colorir os vasos, e os outros tubos que estão em excesso não vai colorir, porque são ductos biliares dilatados. E o que tem dentro do ducto biliar? Tem líquido, né? Por que o Doppler não cola? O Doppler, ele usa o princípio para colorir de vermelho ou azul, ele usa o princípio de deslocamento de hemácias. Dentro do ducto não tem deslocamento de hemácia, né? Porque é conteúdo biliar. Então, por isso que o Doppler não vai corar, ele vai corar somente mesmo os vasos que tem esse deslocamento de hemácias a favor ou contra o transdutor. A gente vê esses tubos todos dilatados, né, indicando, então, obstrução de ductos biliares, ou provavelmente uma obstrução extrahepática. Aí, ele foi para um acesso intercostal e viu, então, aqui o duodeno e o ducto biliar comum dilatado. Um acesso lateral direito. Geralmente em cão é mais fácil de fazer um acesso lateral direito, e ele não mostra aqui na imagem, mas ele fala que na cirurgia, né, foi confirmada a presença de muco, né, dentro do ducto biliar comum. O muco, ele vai estar presente em pacientes que estão apresentando quadro de mucocele, porque a mucocele nada mais é do que uma secreção exacerbada, né, de muco pela parede da vesícula biliar. A gente tem ali uma hiperplasia, né, das células
que produzem muco, né, que a gente chama de hiperplasia mucinoide, e esse muco pode se deslocar da vesícula biliar para o ducto biliar comum, então provocando a obstrução. E aqui tem outro caso, agora é um gato de 12 anos ictérico, a gente tem o ducto biliar comum e dilatação de ducto biliar comum, ducto extrahepático biliar, que é esse aqui que a gente vê chegando no ducto biliar comum, é um ducto extrahepático, esse daqui. E do ducto cístico, que eles chamam aqui, ducto biliar comum, que é esse, e do ducto extrahepático, que é este daqui. Então, tem dilatação de todos. A gente vai ver a vesícula biliar. Aqui, veia porta. E dorsal, a veia porta, né, ou ventral, pela gente pensando na anatomia, é ventral, certo? Que aqui o gato está de barriga para cima, o que a gente vê primeiro é ventral. Então, ventral, a veia porta, a gente tem ducto biliar comum, dilatado, que o ducto cístico, que é esse que vai sair aqui do colo da vesícula biliar, ele vai se juntar aqui aos ductos extrahepáticos, formando, então, o ducto biliar comum. E esse aqui é o ducto extrahepático direito, que é esse daqui, ó. Então, todos os ductos biliares intrahepáticos, eles vão se juntar aqui ao ducto biliar comum e vão desembocar na papila duodenal, que é essa daqui, certo? Então, aqui na imagem dá para ver a dilatação do ducto cístico, do ducto hepático direito e do ducto biliar comum. Aí ele vai seguindo o ducto e encontra uma massa, ou uma massa que, um tecido inflamatório, né, que eles confirmaram que era um tecido inflamatório, causando aqui uma obstrução mecânica ao ducto. A gente vê o ducto todo dilatado e, de repente, tem essa massa, um tecido inflamatório aqui, causando uma obstrução extraluminal, né, do ducto. E aqui é o duodeno. Agora, um Schnauzer com pancreatite que se tornou ictérico. Aí, a veia porta está passando aqui por baixo, então a gente vê ducto biliar comum dilatado, e aqui ele está mostrando o pâncreas. Quando tem pancreatite, o pâncreas fica meio que uma breuba, assim, a gente pode dizer assim, ele fica bem reativo, parecendo uma massa, né, um leite talhado, então a gente vai ver bem a reação pancreática aqui. Então, aqui pâncreas, todo reativo. E tinha, então, a obstrução do sugestivo, tinha obstrução do ducto biliar comum por inflamação focal, né? Então, aquele tecido inflamado fora, causando uma obstrução mecânica ali do ducto biliar comum. E eles fizeram uma colocistocentese terapêutica nesse paciente, para reduzir a tensão, porque estava muito cheia a vesícula biliar. Aí eles falam, usaram o catéter 22, e uma via de 3 vias, e eles removeram, então, 30 ml de conteúdo da vesícula de um Schnauzer, né? Pensando que um Schnauzer normal, ele vai pesar ali em torno de 9 quilos, né? Ele tinha que ter 9 ml no máximo, dentro da vesícula. E eles removeram, só que eles removeram foi 30 ml. Então, estava realmente bastante repleta. Mostrando eles fazendo a remoção, então, da bile. E eles falam que o cachorro melhorou, né, após o procedimento de alívio da vesícula. E as anormalidades da parede da vesícula biliar do colédoco caminham junto, né, com as anormalidades do trato biliar, que geralmente, quando um cão tem alteração de trato biliar, ele vai ter alteração em conjunto também da vesícula biliar do colédoco, né, que são
as colicistites, né? Inflamação de tanto da vesícula biliar quanto do trato biliar. Pensando em vesícula biliar, a primeira coisa que a gente vai avaliar é o espessamento da parede, né? Quando tem alteração de vesícula biliar, a gente vai ver um espessamento dessa parede. Seja por inflamação, que são as colecistites, seja por edema, edema na parede daquela vesícula. Esse edema pode ser de origem de quê? De uma hipertensão portal, né? Um paciente com uma hepatopatia crônica, né, uma hepatite crônica, uma cirrose, ele vai ter já hipertensão portal, e essa hipertensão portal pode levar a edema da parede da vesícula biliar. Hipoalbuminemia, também pensando em um paciente com uma hepatopatia crônica, é relativamente comum, também vai ter edema de parede. Obstrução biliar também pode causar edema de parede, mas aí já é por causa inflamatória e a inflamação, né? Exatamente. Outra causa de edema de parede, de espessamento dessa parede, são cães em choque anafilático. Isso é relatado em cão, não vi relato em gato, porque eles têm, acho que são mastócitos ali na parede, e quando entra em contato com uma substância que ele tem alergia, né, ele pode ter edema da parede da vesícula biliar. Por exemplo, um cachorro que foi picado por abelha pode apresentar. E esse edema, oriundo de choque anafilático, eu já vi também um cachorro que teve choque anafilático que a gente suspeita que tenha sido propofol, porque a cachorra ficou muito mal após a sedação, sedação não, foi anestesia mesmo, que ela tinha sido castrada. E eles até acharam que tinha tinha conteúdo livre na cavidade, né? Estava suspeitando de hemorragia pós-cirúrgica. Só que no ultrassom eu não vi nada de líquido livre, nada mais do que o normal no pós-cirúrgico, né? Normal a gente vê uma pequena quantidade, uma reação inflamatória focal ali, é normal, mas não tinha nada suspeito de hemorragia. A única alteração que a cachorra tinha, além da apatia que ela estava apresentando, era o espessamento da parede da vesícula biliar. E aí, eu comentando, eles pensaram que pudesse ser uma reação de alergia à Propofol, que parece que não é tão comum, mas que acontece, né, nos cães. Hiperplasia da mucosa, que nos casos de pacientes que estão começando a formar mucocele, também vai causar espessamento da parede, mas esse espessamento ele já vai ser mais intraluminal, a gente vai ver uma parede com contorno interno mais irregular nesses casos. Raramente nós vamos ter um espessamento de parede de vesícula biliar de origem neoplásica. Não é comum, é relativamente incomum, na verdade, esse hiperplasia em vesícula biliar, tá? Quando a gente pensa em edema, né, que são causados principalmente por hipoalbuminemia, choque anafilático, e uma outra causa também que não está citada aqui, é a do Ai, gente, insuficiência cardíaca congestiva direita, né? Pacientes em ICCD, eles também podem apresentar edema da parede da vesícula biliar, porque tem um comprometimento ali da drenagem, né, também da parede da vesícula, e podendo causar edema, né? Assim como causa edema de membro, né? Por congestão, né, e extravasamento passivo, né, do fluido, a gente também pode ter edema na parede da vesícula biliar em pacientes em insuficiência cardíaca direita, tá? Então, também tem que lembrar deste quadro. E quando é edema, né, acúmulo de líquido na parede, o que a gente vai ver como característico? Né? A gente vai ver uma vesícula apresentando um aspecto de double ring, né? Ele vai ficar parecendo uma rosquinha, um donut.
A gente vai ver duas paredes separadas, hiper, o anecoico, que é o líquido, e outro hiper. Vai ficar um halo mesmo, parecendo uma rosquinha. Vou mostrar para vocês a imagem. E quando a gente tem um espessamento que é mais hiperecóico, não tem esse aspecto de parede dupla, né? Em português a gente pode chamar assim de parede dupla, a gente vai pensar mais em uma colecistite crônica mesmo, que é fibrose, né? Pacientes com colecistite crônica, pensando em num gato com a colangiopatite mais crônica, uma colecistite crônica, o comum é a gente ver até uma vesícula biliar diminuída de volume. Por quê? Na colecistite crônica, a gente vai ter fibrose da parede da vesícula biliar. Então, ela não vai se distender mais adequadamente, vai ficar com volume reduzido. Então, vesícula biliar pequenininha e com a parede bem hiperecóica em gato, é bem sugestivo de colecistite já crônica, né? Tem artigos que trazem até o termo para essa parede branca e hiperecóica espessada, no gato eles trazem o termo de vesícula em porcelana, né, que fica parecendo uma porcelana, a parede da vesícula. Então, aqui só os exemplos de espessamento da vesícula biliar. Este aqui é o aspecto que a gente vê no caso de que a parede dupla, que eu falei para vocês, que isso é bem sugestivo de que isso daqui seja edema líquido aqui na parede, né? Então, a gente vê uma linha hiperecóica, um centro hipoanecoico, que é esse acúmulo de líquido, e aqui outra parede hiperecóica. Então, parece que é uma parede dupla, né? Aqui também outro exemplo, agora em corte transversal, a gente tem a parede também dupla, hiper, né? Então, a gente tem essa parede dupla e olha a espessura, 0,54, 0,35 aqui. Lembrando que a sota é 0,1, tanto no cão quanto no gato. Aqui outros exemplos, né, de parede espessada. Agora essa parede já não apresenta aquela característica de double ring, né, de parede dupla. Ela já é uma parede difusamente espessada e hiperecóica, então a gente não vai pensar em edema, pensa mais em inflamação. Aqui também é outro caso, e que já está meio misto, né, parecendo aquela parede dupla, mas já está mais hiper, então também é inflamação. E aqui a parede bem hiperecóica e espessada. Nesse caso aqui, que está bem hiper, a gente já pode pensar em uma colecistite mais crônica, tá? Mas ela ainda está com volume aumentado. E aqui também uma parede bem espessada, só que está hipo. E aqui o que chama a atenção nesse caso é a presença dessa linha hiperecóica com um pouco de reverberação aqui. Isso indica o quê? Presença de gás dentro da vesícula biliar. E presença de gás dentro da vesícula biliar vai nos remeter a uma colecistite enfisematosa, ou seja, tem bactéria dentro dessa vesícula produzindo gás, certo? Então, sempre que a gente vê essa presença, essa reverberação dentro de vesícula biliar ou dentro de uma bexiga, por exemplo, a gente vai pensar, né, que tem alguma bactéria ali produzindo gás naquela região. Sempre a gente tem que nos atentar também ao contorno da vesícula biliar, para ver se não tem aumento de ecogenicidade do tecido da gordura aqui em volta, que indique alguma peritonite focal. Quando a gente está trabalhando com essas vesículas muito distendidas, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, porque quando tem um aumento focal de ecogenicidade, já pode nos sugerir que pode ter rompido, né? Que a vesícula biliar pode ter rompido naquele local. Então, sempre prestar atenção a gordura em volta, né, do vesícula biliar para ver se tem algum padrão, né, de sugestivo de obstrução de vesícula biliar. Obstrução não, ruptura. Aqui é um caso que está no e-book da Dani Garcia, e ela trouxe um exemplo de edema grave, né, da vesícula biliar, tá vendo? Fica parecendo um donut mesmo, que é aquele padrão de parede dupla, né? E esse caso
era uma Yorkshire de 1 ano que foi picada por abelha, ou seja, ela tem um edema de parede de vesícula biliar que é de origem de choque anafilático, tá? Por que é importante que a gente saiba isso? Porque às vezes não tem nenhum outro sinal que nos mostre que aquela paciente está em choque anafilático. Aí, sabendo que a gente pode ter essa alteração na vesícula biliar, a gente pode avaliar a vesícula, se tiver com esse aspecto e tiver o histórico de picadura por algum animal peçonhento, a gente já vai entrar com um antistamínico, né, para o caso, né, mesmo sem outros sinais, né, que esse edema de vesícula biliar, ele é bem característico. Esse edema de parede, em casos de choque anafilático, geralmente, ele aparece logo após a injúria, né? Logo após a picada da abelha, por exemplo, e geralmente ele some 48 horas depois. Então, é um edema grave, mas que ele tem uma resolução rápida também, tá? 48 horas depois do quadro, a gente já não vê esse edema. Outras doenças que podem acometer o trato biliar são os cálculos e os sedimentos, lembrando que os cálculos são raros, mas quando presentes, geralmente eles vão acometer cães da raça Toy e idosos, tá? Principalmente Poodle idoso e Pinscher idoso. E como que a gente vai ver que é um cálculo? A gente vai ver uma estrutura hiperecóica, né, dentro da vesícula biliar, e essa estrutura geralmente vai formar sombra acústica posterior. Por quê? O cálculo, ele é uma substância composta por minerais, né? Então, ele, ao interagir com o som, ele vai atenuar o feixe sonoro, provocando, então, essa sombra acústica, que é lá da primeira aula que vocês tiveram sobre artefatos, certo? O sedimento na vesícula vão ser já aqueles debris celulares, aqueles pontinhos hiperecóicos que a gente vê dentro da vesícula biliar em cães e gatos. Lembrando que no gato não é normal ver lama. No cão, pode ser que a gente veja algum grau de sedimento biliar, e esse sedimento seja de origem de estase biliar, né, por uma anorexia prolongada. Por exemplo, o paciente que não come há muito tempo, ele não vai ter estímulo para o esvaziamento da vesícula, e essa estase pode provocar a presença de sedimento biliar. Em animais saudáveis, isso é relativamente comum, né? Em um animal que não é saudável, a gente já vai pensar em acúmulo anormal, que é a lama biliar. A causa da composição, né, a causa da formação da lama biliar ainda não é totalmente esclarecida, né? Tem relatos que associam a presença de lama biliar a uma diminuição da motilidade da vesícula biliar, né? Eu vou mostrar para vocês, ou a composição da bile, né? Que a bile é formada por ácidos biliares e por colesterol, principalmente. Né? Quando tem uma alteração dessa composição, seja por causa endócrina, por exemplo, um paciente com Cushing, né, com hiperadrena, ele vai ter mais colesterol circulante, né? Então, vai alterar a composição da bile, e essa alteração da composição da bile pode ser causa da formação da lama biliar, né? Então, tem essa ligação, só que ainda está tudo muito em estudo, né? Não tem ainda uma causa muito bem esclarecida. A maioria dos sedimentos, que são esses debris celulares, não produz sombra, né? Então, porque é diferente do cálculo, que é essencialmente mineral, né? Mas a partir do momento que esse sedimento biliar fica mais intenso, ele pode provocar a formação de sombra também. Então, aqui exemplos. Nesse aqui, a gente tem a presença de sedimentos biliares depositados, que são esses debris hiperecóicos,
E a gente tem também um pouco de debris em suspensão, que a gente consegue ver aqui na imagem. Tá vendo que esse sedimento, ele é bem, uma quantidade bem pequena, né? Ele ocupa menos que 25% da vesícula biliar. A gente pode graduar isso como discreto. Mas eu vou mostrar para vocês uma outra forma de a gente graduar a quantidade de sedimento. Então, mostrando mais uma vez o vídeo. Sedimento biliar. Aqui outro vídeo. Aqui, além do sedimento, que a gente vê que ele está mais em suspensão, tem um outro achado que chama atenção. Olha só, essa parede está começando a ficar com contorno interno irregular. Vocês estão vendo que tem uma protuberância aqui no lúmen? Isso daqui a gente já suspeita que tem o quê? Hiperplasia mucinoide. Essa hiperplasia, geralmente, ela precede a formação das mucoceles, né? Então, quando o paciente já começa a apresentar essa hiperplasia de parede, a gente já começa a pensar que vai ter uma mucocele em formação, certo? Então, é importante que a gente relate, né, esses achados, para que esse é um paciente que tem que ser acompanhado mais de perto, fazer retornos ultrassonográficos com mais frequência, né, para ver se ele vai ou não formar a mucocele e tem que tratar, né, tem que entrar com medicamentos, né, para diminuir a quantidade de sedimento, né, para aumentar a motilidade da vesícula biliar e tentar, então, reduzir, né, o acúmulo de sedimento na vesícula biliar e, em consequência, evitar a formação das mucoceles. Então, mais uma vez, o vídeo mostrando aqui essa hiperplasia mucinoide. Aqui outro exemplo, né, de lama biliar. Agora essa lama já está ocupando de 25 para mais por cento, né, da parede da vesícula. Então, já é uma lama que a gente pode caracterizar como moderada. E tem um pouco de hiperplasia mucinoide aqui também, bem discreta, mas tem. E aqui agora o vídeo. Nesse caso aqui, já é uma lama biliar intensa, né, porque ela está ocupando toda a vesícula biliar, e, além disso, a gente tem uma hiperplasia grave da parede, tá vendo? Que é uma hiperplasia bem notável, né, dessa parede, a hiperplasia mucinoide. Nesse caso, a gente já pode caracterizar até como uma mucocele inicial, tá vendo? Tem bastante hiperplasia, não tem mais espaço, né, de bile normal, tá tudo com sedimento. Outros achados que vocês já aprenderam hoje né, que esse paciente ele tem um aumento da ecogenicidade hepática com atenuação do feixe, então ele tem provavelmente uma hepatopatia difusa, né, que é oriunda de uma infiltração gordurosa. Estou mostrando o vídeo em movimento. Então, aqui já é uma lama biliar intensa com hiperplasia mucinoide, já pensando em mucocele, em formação. Ah, Diga. volta nessa imagem anterior. Quando tem extravasamento, não é nada parecida com isso? Porque tem uma hora aí que, tá vendo nessa parte? Não parece que tá sem a bordinha da vesícula? Sem a bordinha? É. Não, Ai, mas não consigo. eu consigo ver o contorno dela aqui. Quando tem extravasamento, não é assim que fica. Não, fica bem branco aqui em volta. Tá, tá. Vou mostrar também como é que vai aparecer. Aqui é outra vesícula, agora com sedimento biliar. E aqui o que chama atenção é o quê? A gente tem uma vesícula e tem dilatação aqui do ducto biliar comum e tem conteúdo formando um pouco de sombra. Então, a gente já vai pensar em quê? Presença de microcálculos. Esse aqui é um paciente que, se isso continuar descendo, pode provocar até pancreatite, né? Esse conteúdo aí. Então, tem que ser também vigiado de perto, tá? Então, ele tem conteúdo aqui no ducto biliar comum. E pode também, se isso continuar descendo, provocar aquela obstrução, né? Lá na papila duodenal, provocando, então,
uma obstrução extra-hepática, né, das vias biliares. Então, é o paciente que também precisa ser acompanhado com ultrassom. Vou mostrando aqui o conteúdo lá dentro do ducto biliar comum. Aí, antigamente, a gente classificava o conteúdo, né, essa lama biliar, em discreta, moderada e intensa. Agora, a gente já pode classificar ele em tipos, né? Esse aqui também foi retirado do e-book da Dani Garcia. E o que ela traz lá? Depois eu vou mostrar de onde que ela tirou isso, tá? Ela faz uma classificação dos sedimentos biliares em 5 tipos. O tipo 1 é o sedimento normal, né? Que é a vesícula normal, que não tem sedimento. Então, a gente fala que é uma vesícula biliar tipo 1. O tipo 2 é o sedimento na vesícula biliar, só que ele ocupa menos de 25% do interior dessa vesícula. O tipo 3, essa lama biliar, ela já passa a ocupar de 26 a 50% da vesícula biliar, tá? É tipo 3. O tipo 4, a gente já vai ter de 51 a 75% da bile ocupando a vesícula biliar, é o tipo 4. O tipo 5 é mais de 75% da vesícula biliar vai ser ocupado por sedimento. E depois do tipo 5 vem a mucocele, né? Que a gente vai ver um conteúdo hiperecóico sólido, e a gente vai ver essas estrias hiperecóicas, que é a hiperplasia mucinoide que a gente vê na parede. Só que, por exemplo, esse outro quadro que a gente está vendo aqui, ó, a gente pode pensar que é uma mucocele em formação, mas eu, particularmente, não classificaria como mucocele ainda. Por quê? A gente só classifica isso como mucocele quando esse sedimento ele se torna totalmente imóvel, né? E nessa classificação aqui, a gente não vê, não classifica pela motilidade, né? Classifica só quando já seria classificado ali como mucocele. Mas a gente tem que perceber se aquele sedimento ainda é móvel ou não, né? Mas tem a classificação da mucocele também, que tem a mucocele que, quando ainda tem motilidade, ela é classificada como uma mucocele mais simples, né? Então, a gente vai ver essa classificação também. Então, aquela vesícula, ela está no limbo, ela está já entrando no quadro de mucocele, mas ela ainda apresenta uma certa motilidade. Então, é uma vesícula que ainda pode ser que vá responder ao tratamento terapêutico, certo? Então, não vai ser ainda necessário o tratamento cirúrgico, né? Por isso que é importante a gente saber classificar, né, para ajudar mesmo na tomada de decisão terapêutica. Então, esses são os tipos de sedimento, né? Então, a gente vai ver até 25, tipo 2, 25 a 53, tipo 4 até 75 e o 5 acima de 75. Geralmente, os pacientes endócrinos, eles vão estar aqui, entre o tipo 4 e o tipo 5, tá? De graduação, por aí. Lembrando que o sedimento ele pode ser comum em pacientes geriátricos, né, mesmo por alteração de motilidade da vesícula biliar, então ele pode ser relativamente comum, e pode ser um achado incidental, né, normal em pacientes em jejum. Isso falando de cães, no gato não é normal, nem em paciente, se o gato estiver em jejum, não é normal ver conteúdo, sedimento na vesícula do gato. Então, aqui mostrando na imagem, né, como que a gente faria essa classificação. Tipo 1 é a vesícula normal, tipo 2 é um sedimento discreto, ocupando menos que 25%, tipo 3, de 25% a 50%, tipo 4, acima de 50%, mas menor que 75%, e o tipo 5 já ocupando 75% ou mais. A gente vê aqui, ó, nesse tipo 5, que já tem hiperplasia de parede, tá vendo? Então, eu acho que aquela imagem que eu mostrei para vocês
estaria entre o tipo 5 e a mucocele, tá? Tá caminhando aqui entre os dois. E aqui a mucocele, quando a gente já tem essa hiperplasia e o sedimento ocupando toda a vesícula biliar. Ela tirou essa classificação desse trabalho aqui, ó, que foi feito com cachorros, 200 pacientes, cachorros com lama biliar. E ele classificou dessa forma, né, que é em 5 escalas, igual ela mostrou. E o que chama a atenção? Que eles ainda não falam, né, em causas exatas, mas eles viram que cachorros com hiperadenocorticismo e hipotiroidismo, eles tinham mais predisposição a ter uma lama biliar acima de 25%, certo? E a lama biliar ocupando mais que 25% da vesícula biliar foi associada com o aumento do volume da vesícula biliar, sugerindo, né, que tem alteração, então, da motilidade, da funcionalidade, contratilidade, né, dessa vesícula biliar nesses pacientes que têm uma lama que ocupa mais que 25% da vesícula biliar, né? O que ele sugere, então, que a contratilidade, ela tem um impacto, né, na formação da lama biliar nesses cães, né, principalmente cães com hiperadrenocorticismo e hipotiroidismo. Então, nesses cães, eles acreditam, né, que a formação, né, do sedimento biliar esteja associado mesmo a uma disfunção motora, né, da vesícula biliar, principalmente em cães com hipotiroidismo. Cães com hipotiroidismo, vocês devem lembrar aí, que eles apresentam até disfunção contrátil do coração, né? O coração bate mais devagar nesses pacientes. Então, eles acreditam que em cães com hipotiroidismo, a contratilidade da vesícula biliar também está comprometida. E isso pode estar associado, então, com a formação do sedimento biliar. Outra coisa que eles associam, né, à formação do sedimento biliar são os glicocorticoides, né, que eles modificam o perfil dos ácidos biliares. Então, fazendo com que ocorra essa modificação no perfil, pode alterar, então, a predisposição à formação da lama biliar. Então, tanto os pacientes com hiperadenocorticismo, quanto aqueles pacientes que estão utilizando glicocorticoides exógenos, eles podem apresentar lama biliar também, né? Então, sempre lembrar desses dois fatores, os glicocorticoides e a contratilidade, vai estar alterada nesses pacientes. E a contratilidade a gente pode fazer para ver que está realmente comprometida, fazendo aquele cálculo do volume, né? Antes e após a ingestão de alimento. Entrando agora na lama biliar mais intensa, né? Agora já classificando como mucocele, o que a gente vai classificar como mucocele? Isso é doença de cachorro, tá? Gato com mucocele nunca vi, né? Não tem. Pouco provável. A gente vai ver o quê? Acúmulo, a mucocele, ela é oriunda de quê? De um acúmulo excessivo de muco, né, no lumen biliar. Então, por isso que a gente vê primeiro aquela hiperplasia de parede, para depois ela vai se formando tanto muco ali dentro da vesícula, e aquele muco ele vai aumentando tanto, que ele vai indo para o centro da vesícula biliar, formando o que a gente chama de padrão estrelado, né? Parece uma estrela, aquele muco todo hiperplásico, aquela hiperplasia de mucinoide, vai ficando parecendo uma estrela. Com o passar do tempo, essa estrela vai se fusionando ali, e esse muco, ele começa a sofrer fraturas. Essa fratura do muco vai formar estriações nesse muco, e ele vai ficar parecendo um kiwi, a fruta kiwi mesmo. Vou mostrar para vocês como é que isso aparecer. Kiwi é uma mucocele que não tem volta. Isso já não responde a terapia nenhuma, é cirúrgico. Ou acompanhar até que a gente pense que aquilo vai romper.
né? Mas é uma vesícula que não volta mais ao normal, de jeito nenhum. E o que vai indicar que aquela vesícula esteja rompida? É presença de aumento de ecogenicidade do tecido gorduroso peribiliar, né? Esse aumento de tecido dessa ecogenicidade é o que a gente chama de esteatite focal. Isso sugere que possa estar rompido. Então, vamos lá ver, né, os diferentes apresentações da mucocele. A gente vai ver, então, uma hiperplasia de parede, e presença de conteúdo intraluminal bem hiperecóico, né? Um sedimento intenso ou grau 5, naquela classificação lá, né? Que é mais que 75%. Aqui no, é quase 75%, tá vendo? Mas ela ainda está naquele limbo, entre os 75% e a mucocele lá. Então, a gente tem hiperplasia, bastante conteúdo, e essa hiperplasia, ela pode ser tão exacerbada que a parede vai perdendo a vascularização. A partir do momento que ela perde a vascularização, ela sofre necrose, certo? E ela começa a se despregar da parede, esse muco que vai se formando, perde a vascularização e se desprega por necrose aqui, e começa a ficar aqui desprendido dentro da vesícula biliar, que vão ser essas estruturas aqui que a gente vai ver, é muco que se desprendeu aqui, né, da hiperplasia da parede. Então, esses mucos são todos que estavam pregados aqui, eles começam a cair aqui para o centro. Então, isso é um achado comum nas mucoceles. E quando ela vai ficando mais grave, a gente vai ver essa hiperplasia muito exacerbada, e essas linhas aqui que vão se formando são fraturas mesmo, né, perda de continuidade ali daquela hiperplasia, daquela mucosa aqui, né, hiperplasia de mucinoide. E isso é o que a gente chama de aspecto que vai ficando parecido com o kiwi. Aqui ainda está com aspecto de estrela, mas já virando um kiwi. E uma coisa que chama atenção aqui, ó, é esse aumento de ecogenicidade do tecido, né, uma esteatite focal, e aqui também, ó, tem presença um pouco de líquido, parece, né, da imagem estática, nem sempre a gente consegue avaliar tudo com precisão, mas esse achado de aumento da ecogenicidade da gordura já é sugestivo de que essa vesícula pode ter rompido, tá? Aqui também mostrando o aumento da ecogenicidade da gordura, e uma mucocele já grave aqui. Aqui outro exemplo, ó, esse aqui tudo é muco, né? Aqui ainda tem um centro hiperecóico, que é sedimento, e aqui tem aumento da gordura do tecido em volta, sugerindo que essa vesícula está rompida. Aqui da mesma forma, que é o aumento da gordura do tecido em volta, sugerindo então ruptura da parede. Então, como que a gente vai ver isso? Aqui mostrando uma vesícula biliar que é repleta por conteúdo e sedimento na porção dependente, né, principalmente. Aqui o sedimento. Ele faz essa linha aqui porque ele se deposita, né, e muita hiperplasia de parede aqui nesse caso, ó, que é muco, tá vendo? Que ele coloca aqui, que é muco, hiperplasia mucinoide, que chama. Aí falando que o muco, ele pode se despregar, né? E vai ficando como fragmentos flutuantes aqui dentro da vesícula. Aí, 7 meses depois, o mesmo paciente progrediu para uma mucocele com padrão que eles falam de estrelado. Tá vendo? Que fica aparecendo os raios mesmo aqui, né? Da padrão estrelado. E o cachorro tinha Cushing. Aqui já é um cachorro de pequeno porte com colangite crônica,
e a parede da vesícula biliar bem hiperecóica, aqui, ó, isso aqui é a parede, o resto é tudo muco e espessada. Isso aqui é a parede, tá vendo? Parede da vesícula. Aí falando que é um padrão estrelado, que quase toda a vesícula está preenchida por esse muco, exceto por as regiões vazias, né, que são preenchidas por sedimento. E aqui, pastor de Shetland, com um aumento de fosfatase alcalina, e a gente vê já uma mucocele, né, da vesícula biliar, apresentando o que eles caracterizam como kiwi, né, que a gente já não vê mais espaço vazio, né, tá todo preenchido por aquele muco. E essa é uma mucocele já grave que não tem volta, não tem tratamento medicamentoso. Aqui um cocker de 6 anos, com dor abdominal aguda, e a vesícula biliar estava mais difícil de ser reconhecida pelo ultrassom, que estava mimetizando mesmo uma massa ali na região que era para ser a vesícula. Né, ver essa estrutura estranha aqui, heterogênea, parede hiperecóica, irregular, e aqui, ó, presença de esteatite focal, sugerindo então ruptura, que foi confirmado na cirurgia. Então, é esse aumento de ecogenicidade focal aqui, ó, que sugere possível ruptura da vesícula biliar. E como ele já tinha mencionado também, né, a cachorra apresentava sinais, né, clínicos que pudessem indicar ruptura, né, que é a dor abdominal. E também o livro, o e-book da Dani Garcia, ela traz a classificação dos tipos de mucocélia, assim como tem a classificação do sedimento biliar, a gente também tem a classificação da mucocélia, né? Quando a gente tem um conteúdo ecogênico imóvel, só que a parede não está com aquele padrão estrelado ainda, a gente pode classificar essa mucocélia como tipo 1, né? Ou classificar ela como um sedimento biliar do tipo 4, né? Que ocupa mais que 75% da vesícula. Quando a gente já tem aquele padrão com a mucosa mais irregular, só que ainda é um padrão que eles dizem de incompleto, ele não está tão bonitinho aqui, a gente já vai classificar ele como um mucocélio tipo 2. A partir do momento que a gente consegue ver aquele padrão, aquela mucosa toda bonitinha aqui, regularmente hiperecóica, hiperplásica aqui, a gente já vai classificar como um padrão estrelado típico, né? E ela vai ser classificada como mucocele tipo 3, né? Aqui é uma parede irregular, mas ainda não tem um aspecto estrelado formado completo. Aqui, o aspecto estrelado já vai estar completo e a gente já vai classificar como tipo 3. No tipo 4, ele já vai ser um padrão estrelado, já começando a querer virar kiwi, né? Então, a gente vai ver uma parede bem hiperplásica, com linhas hiperecóicas já aqui, já querendo virar aquele kiwizinho, mas aqui a gente ainda tem um centro hiperecóico grande, né? No tipo 5, a gente vai ter um padrão de kiwi, só que ainda vai ter um centrinho hiperecóico residual, né? A partir do momento que a gente já não tem nada de centrinho hiperecóico, é o tipo 6. Aí já é uma mucocele hipermadura, né? Que já não tem retorno. E aqui ela traz a informação, né, de que mucocele é incomum ocorrer em gato. Eu nunca vi mesmo, na verdade. Então, como que a gente vai ver o aspecto ultrassonográfico, né? O tipo 1,
a gente tem a hiperplasia de mucosa, mas ainda não é aquela hiperplasia que causa irregularidade na mucosa, tá vendo? Ela é mais lisa. Então, a gente vai classificar e o sedimento preenche toda a vesícula biliar. Então, a gente vai classificar esse como uma mucocele tipo 1. No tipo 2, a gente já tem uma certa irregularidade da parede, mas ainda não é um padrão estrelado típico. Então, vai ser classificado como tipo 2. No tipo 3, a gente já vai ter uma mucocele com padrão estrelado típico, né? Então, é o tipo 3. E o tipo 4 é um tipo 3 mais grave, né, que já está querendo virar kiwi, que a gente já vê umas linhas hiperecóicas aqui nessa hiperplasia de parede, né, o tipo 4, e o tipo 5 já é um kiwi em formação, só que ainda tem um centro hiperecóico aqui preservado. Nessa imagem que ela traz no livro, a gente pode ver que isso aqui está muito hiperecóico. Esse paciente é um forte indício de que essa vesícula biliar está rompida. E ela não traz nenhuma imagem típica do kiwi típico, né, que é a que a gente viu naquele vídeo. Nem ela, nem o artigo de onde ela tirou essa classificação traz a imagem do kiwi típico, mas é aquela imagem que eu mostrei para vocês, tá? Esse foi o artigo que ela tirou aquelas informações, né, da classificação das mucoceles, e uma coisa que me chamou a atenção nesse artigo foi que eles fizeram um diagnóstico de ruptura de vesícula biliar nos tipos que eles classificaram como 2, com mais frequência no tipo 2, ou seja, o tipo 2, que teoricamente é uma mucocele mais simples, era a que mais tinha ruptura, né? Mais eles foram diagnosticados com a vesícula biliar rompida, né? E eles chegaram à conclusão, então, que os achados ultrassonográficos da mucocele, eles não servem como base para a recomendação de tratamento. Por quê? Os cães que mais estavam com a vesícula rompida era uma classificação mais amênua da mucocele. Então, a gente tem que ver também os outros sinais, né? Se é um tipo 2, mas tem sinal de que está rompido, aí sim indica indicação cirúrgica, né? Agora, se ele tem uma classificação aqui do tipo 3, mas não tem sinal nenhum de ruptura, também é indicado só acompanhar. Então, o grau, né, o grau de comprometimento da mucocele, ele não quer dizer sobre a chance ou não daquilo estar rompido, né? Isso que ele quis dizer nesse artigo. Então, a gente tem que olhar outros sinais. E as imagens que ele traz nesse artigo são essas. Essa aqui é o tipo 1, aqui, apesar de não ser parecido com o que a Dani trouxe, ele classificou como tipo 2, né? Mas está meio ruim essa imagem aqui. Aí o tipo 3 já é esse padrão mais estrelado, o tipo 4 é o padrão estrelado, só que já com estriações, querendo virar kiwi, e o tipo 5 é um kiwi, só que ainda com centro bem hiperecóico. A partir do momento que ele perde esse centro, é tipo 6, que é o kiwi típico. Gente, eu vou interromper aqui por 5 minutos, tá? E a gente volta, então, para finalizar com as alterações vasculares. 5 minutinhos só, que aí eu vou falar das alterações vasculares e de alguns casos que eu vou mostrar para vocês.